Vamos falar mais dessa pesquisa. O presidente Bolsonaro sempre costuma criticar as pesquisas eleitorais, mas desta vez ele deve ter ficado muito satisfeito. A aprovação dele chegou a 37%, a rejeição caiu 10 pontos desde o mês de julho, portanto uma condição bastante positiva. E nós vamos falar sobre isso com o Rodrigo Prando, que é sociólogo da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Rodrigo Prando, boa tarde. Boa tarde, Denise. Um prazer encontrá-la novamente. Bom, Rodrigo, vamos falar dessa situação, então. Já se imaginava, inclusive por algumas prévias que nós tivemos, esse aumento da popularidade muito relacionado ao auxílio emergencial, ao socorro financeiro dado pelo governo na situação colocada pela pandemia. Até o vice Mourão destacou isso. Você vê sustentação nessa recuperação da popularidade do presidente? É uma ampliação da base de apoio dele mesmo? Bom, primeira questão a se colocar é que realmente tem a ver com o auxílio emergencial. Então, especialmente, a queda na desaprovação do governo é de 10 pontos percentuais. E isso é algo muito positivo para o governo. E como você bem lembrou, o governo que durante 1 ano e meio desprezou todas as pesquisas, os aliados mais próximos de Bolsonaro estão comemorando hoje. A grande questão é que este auxílio ele não pode ser indefinido, e algumas pesquisas indicam que uma parte substancial daqueles que estão recebendo auxílio acreditam que ele será permanente. Então perceba que todo o discurso eleitoral do presidente Bolsonaro, de uma pauta liberal, diminuição do papel do Estado na economia, né, a crítica que muitas vezes ele fez ao Bolsa Família, agora o que se apresenta aí com um projeto de revigorar, né, de dar uma hipertrofia da musculatura ao Bolsa Família, e isso trouxe realmente este aumento daquele índice de ótimo e de bom que o presidente teve, e também a caída daqueles que consideram o governo ruim e péssimo. Agora, se isso é sustentável ao longo do tempo, esse é o grande problema. Aí que está a questão, que não é apenas de fazer política, de discursar, mas é também uma questão das contas públicas, porque com a crise econômica se arrecada menos e, consequentemente, o governo vai ter menos dinheiro para gastar. O auxílio emergencial pode ir até quase o final deste ano, mas se pensa no Renda Brasil, que seria um benefício talvez até superior ao Bolsa Família, não chegaria aos R$600, se pensa alguma coisa ao redor de R$200, mas também daria um fôlego em termos de popularidade? Dá um fôlego em termos de popularidade, e o dinheiro na mão, a nota de dinheiro na mão da pessoa, do cidadão, ela é importantíssima. Eu me recordo quando estudava a respeito da eleição do Fernando Henrique Cardoso, quando ele ainda estava atrás, né, da primeira eleição dele do presidente Lula, e de repente numa carreata, num comício no Nordeste, na região Nordeste, muitas pessoas acenavam com a nota de R$1 e diziam, gritando, que valia mais que o dólar. E aí o Fernando Henrique olhou para um assessor e disse: ganhei a eleição. Aí o assessor falou: mas o senhor está muito atrás do Lula. E ele respondeu: as pessoas têm orgulho do dinheiro, e isso nunca aconteceu no Brasil. Então tem cenas nas redes sociais das pessoas mostrando as notas de R$100, uma do lado da outra, e isso tem um impacto simbólico muito grande, especialmente nas regiões mais pobres, naqueles que foram afetados pela pandemia e se encontram em situação de vulnerabilidade. Então, sem dúvida nenhuma que, por enquanto, se sustenta. A gente tem que ver no longo prazo. Então, o presidente, para manter esta aprovação, tem que fazer alguma coisa. E o Renda Brasil é a tentativa de hipertrofiar, de dar uma modernizada no Bolsa Família, e isso aí, inclusive, vai contra aquilo que o Paulo Guedes defendeu por toda a sua vida. Agora, a rejeição também diminuiu muito, e no começo da pandemia, em parte da pandemia, houve críticas à posição do presidente Bolsonaro, a forma como ele lidou, dele não dar muita importância para a utilização de máscaras, aquela história da cloroquina, trocas do Ministério da Saúde, Mandetta era muito popular, e vai lembrar, depois aí saindo um pouquinho dessa questão da pandemia, que teve a saída de Moro também, e o presidente resistiu a tudo isso. Resistiu, mas também teve uma mudança de postura por parte de Bolsonaro. Então vamos pensar que do início do seu mandato até particularmente o meio deste ano, portanto 1 ano e meio, o presidente Bolsonaro foi afeito ao que eu tenho chamado de presidencialismo de confrontação. Se não foi cotidiana a confrontação, ela foi semanal em relação aos atores políticos que ele denominou de velha política. Então ele, Bolsonaro e os bolsonaristas eram representantes da nova política e todos os demais da velha política. Além disso, ele confrontou o Supremo Tribunal Federal e confrontou também o Congresso Nacional. Então o presidente foi
quase sempre aquele que foi para o embate manteve a base bolsonarista coesa, em cerca de 30%, uma base coesa e resiliente, mas tinha uma reprovação muito grande por conta desse estilo. O ponto de inflexão nisso tudo foi a prisão do Fabrício Queiroz, em junho, né, se eu não me engano, salvo o melhor juízo, em junho desse ano, né, enfim, a prisão do Fabrício Queiroz fez com que o presidente amainasse o seu discurso, ficasse um pouco mais quieto, inclusive por conta de ter contraído o Covid, a ponto da imprensa estar noticiando 1 semana sem Bolsonaro gerar uma crise, 10 dias sem Bolsonaro gerar uma crise, 15 dias e tudo mais, 1 mês de Bolsonaro mais calado. E isso também deve ser conjugado à aproximação com o Centrão, que também era considerado no início a velha política, o toma lá da cá e o fisiologismo. Então, Bolsonaro não só tem a força no auxílio emergencial, mas também com relação a essa mudança de postura. Vale ressaltar que um dos seus ministros mais controversos, que também ia para o embate, para a discussão, acabou saindo do governo, que é o Weintraub, foi para os Estados Unidos. A saída do Moro deu um impacto, especialmente nos lavajatistas, que foram apoiadores de primeira hora do presidente, mas agora, aquilo que ele perdeu com os lavajatistas, ele está ganhando de sobra com o apoio daqueles que estão em situação de vulnerabilidade, conforme indica a pesquisa do Datafolha recém-divulgada. E por esse cenário hoje a gente veria ele com embalo para a reeleição mesmo? Bom, aí, por enquanto, ele tem a mídia, não é? Ele tem todas as atenções. O Bolsonaro, mais de 1 ano e meio, ele monopoliza a pauta. Todo o candidato à reeleição no Brasil, quer queiramos ou não, aquele que está no mandato, ele tem muitas chances. Vale ressaltar, o Fernando Henrique foi reeleito, o Lula foi reeleito, a Dilma foi reeleita e o Bolsonaro tem grandes chances. Agora, a questão é de como se articularão, melhor dizendo, as forças políticas para tentar se contrapor. Então, digamos assim, é cedo para projetar um cenário para 2022, mas tendencialmente ele, sem dúvida nenhuma, é um dos favoritos, até pela série histórica das reeleições que nós tivemos no país. Agora, Rodrigo Prando, aproveitando, como é que a gente poderia traçar um paralelo em relação ao que está acontecendo nos Estados Unidos? Porque nos Estados Unidos também houve uma espécie de auxílio emergencial, cheques enviados à população, empréstimo para as empresas, enfim, foram estratégias adotadas em quase todos os países, né? Em alguns, inclusive em termos de valores, foi superior, como aconteceu nos Estados Unidos. E lá não houve essa repercussão, ao contrário, a pandemia jogou contra a posição de Trump, que parecia garantida para as eleições. Não, sem dúvida nenhuma. O presidente Trump começou com uma possibilidade muito forte e enfática de reeleição, mas ele, inclusive, vale ressaltar, chegou até em tom de brincadeira, jocoso, sugerir que as pessoas tomassem desinfetante para matar o coronavírus, para matar o vírus. E muitas pessoas intoxicadas procuraram os hospitais nos dias posteriores à declaração do presidente Trump. Os Estados Unidos são um país com muito mais recursos e dinheiro do que nós temos aqui no Brasil, só que o embate lá é muito mais simplificado, digamos assim, entre republicanos e democratas. E o presidente Trump, assim como o Bolsonaro, foram dos poucos líderes no mundo, líderes, quando eu digo primeiro-ministros e presidentes da República, que perderam popularidade. A maioria dos presidentes e primeiros ministros ganharam. A situação dos Estados Unidos, ela também é muito difícil, porque, diferente de nós aqui no Brasil, eles não têm um sistema único de saúde. E quem viajou para os Estados Unidos, ou quem já foi para os Estados Unidos, ou conhece um pouco, sabe que o grande horror de um norte-americano é ter uma doença grave que precisa se tratar e aí tem que hipotecar uma casa, perde tudo aquilo que guardou uma vida toda. Então, assim, o auxílio lá teve um impacto, mas a popularidade do Trump começou a esvair, até porque eles já estão próximos da eleição e tem alguém que está antagonizando, coisa que nós não temos aqui. Não há, no momento, no Brasil, alguém que contraponha o Bolsonaro, como nós temos um candidato lá, enfim, um pré-candidato que vai concorrer e está à frente do presidente Donald Trump, que é o Biden. Supostamente o que seria oposição aqui no Brasil seria o Partido dos Trabalhadores, que Bolsonaro derrotou nas últimas eleições, e é um partido que não tem conseguido se rearticular para fazer frente a essa polarização, não é? Sim, sem dúvida. A grande questão, e isso
acabou sendo objeto de análise e de vários movimentos da sociedade civil, que quando o Bolsonaro estacionou ali num patamar de aprovação de 30%, havia ali um percentual de cerca de 70%, até alguns movimentos se denominaram Somos 70%, que era a soma daqueles que reprovavam o governo e dos que acreditavam que o governo era regular. A grande questão é que a base bolsonarista sempre se manteve coesa e resiliente, como eu disse há pouco, ao passo que esses 70% são diluídos em inúmeras lideranças que buscam protagonismo para 2022. O Partido dos Trabalhadores, como Denise, você bem lembrou, perdeu uma parte do protagonismo, especialmente pela prisão do ex-presidente Lula, pelo mensalão, pelo petrolão, pelo impeachment da presidente Dilma. Então, na verdade, o antagonismo aos petistas foi uma das principais forças do bolsonarismo na eleição de 2018. A grande questão é se haverá daqui para frente uma força política ou uma conjugação de partidos que façam frente ao presidente Bolsonaro, especialmente nesse momento que Bolsonaro amainou o discurso, parou de atacar as instituições e até mesmo a democracia brasileira. Então isso dá para ele um respiro e uma tranquilidade enorme. Então é uma coisa um pouco inusitada que nós temos um presidente sem partido. Então, Bolsonaro não tem partido político, ele saiu do PSL. Então, nós tivemos, durante 1 ano e 6 meses, uma figura que na cadeira da presidência da República confrontou, preferiu confrontar e não governar, e agora a gente pode ter, daqui nos próximos 2 anos e meio, também não um presidente, mas um candidato em constante reeleição. E isso faz parte da política, quer queiramos ou não. Muita gente está sensibilizada se perguntando como que o Bolsonaro pode estar com a reprovação em queda, a aprovação em alta, se existem mais de 100 mil mortos. Particularmente no Brasil, nós acabamos por normalizar aquilo que é entendido como anormal. E o presidente tem, até pela extensão da pandemia, se saído melhor do que se esperava no início dela. Agora, para fecharmos, até em função dessa melhora da popularidade, com aumento de gastos, programas sociais, preocupação em se manter a economia em recuperação, tem toda uma discussão em torno de teto de gastos. Sem entrar nesse aspecto econômico, se considera já a possibilidade, o mercado considera essa possibilidade de talvez Guedes acabar saindo do ministério por querer resistir a essas pressões, mudanças no teto de gastos. Bolsonaro sofreria alguma influência de uma possível saída de Guedes? Como é que ficaria o apoio? Ele que resistiu à saída de outros ministros populares. Bom, olha que para mim sentiria menos do que com a saída do Moro, porque vale ressaltar que o chamado posto Ipiranga do presidente Bolsonaro, que é o Paulo Guedes, ele é alguém que está numa situação muito contrária à própria trajetória e história do Bolsonaro como deputado. Bolsonaro, na sua carreira, ele sempre foi intervencionista, estatizante e sempre foi corporativista. Tudo aquilo que um liberal que advoga as teses da escola, né, enfim, da escola de Chicago de economia, como o Guedes, é diferente daquilo que o Bolsonaro se posiciona. Então, o governo Bolsonaro, ele se inicia com 2 alicerces muito claros. O combate à corrupção, personificado na figura simbólica, icônica do Sérgio Moro, e também no liberalismo do Paulo Guedes, um liberalismo que Bolsonaro nunca assumiu, nunca tornou público, né? Enfim, mas simplesmente a presença do Guedes acalmou o mercado. Eu me lembro muito, quando eu estava fazendo as análises para a eleição, a figura do Guedes era um elemento estabilizador para o mercado, como também eram os militares, que se acreditavam que poderiam conter qualquer ímpeto de Bolsonaro. Agora, a saída do Guedes hoje, eu tendo a crer que é bem mais limitada em termos de impacto para a aprovação do presidente do que seria no começo do mandato, até porque a ideia daquele mundo que nós conhecemos antes da pandemia, meados de março para hoje, então as pessoas estão muito mais próximas, e você sabe que cobra economia, de um keynesianismo do que de uma ideia de um liberalismo ou do neoliberalismo, como muitos querem colocar, e de uma escola austríaca, do Friedman e tudo mais. Perfeito, ouvimos o Rodrigo Prando, que é sociólogo da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Rodrigo Prando, muito obrigada, uma boa tarde. Boa tarde, Denise, boa tarde a todos os ouvintes da Jovem Pan. Como de costume, um prazer falar contigo. Obrigada.